Capítulo 27, exercício 53. Um elétron é lançado segundo um ângulo de 45 graus e com a velocidade de 5 vezes 10 a 6 metros por segundo, a partir da placa positiva de um capacitor de placas paralelas, como mostra a figura P2753. O elétron aterriza 4 centímetros em frente na placa. A. Qual é a intensidade do campo elétrico dentro do capacitor? B. Qual é o mínimo valor possível do espaçamento entre as placas? Bem, isso aqui na verdade ele é nada mais do que um problema de lançamento de projétil. Por quê? Porque você, em qualquer ponto que o elétron esteja, por exemplo, vamos colocar o elétron num ponto da trajetória, nesse aqui. Aí, vamos analisar a força sobre ele. Na verdade, como a carga positiva embaixo e negativa em cima, significa que o nosso campo elétrico está neste sentido. Mas eu sei que um campo elétrico aplicado a uma carga, a sua força é igual a carga vezes o campo elétrico. Só que nesse caso é um elétron. Como ele é um elétron, a força está no sentido contrário ao campo elétrico, porque a carga é negativa. Então a força sobre o elétron está para baixo, assim. Bom, se nós estamos num capacitor, como ele está colocando, o fato de ser um capacitor significa que, nesse caso específico, nós estamos falando de duas placas infinitas. São duas placas infinitas, o campo elétrico é homogêneo, ele é o mesmo em todos os pontos. Significa que a força é homogênea, ele é a mesma em todos os pontos da trajetória. Então, se você perceber bem, se você tomar um pouco de cuidado, você vai perceber que é como se fosse, por exemplo, um corpo lançado na ação da gravidade. A ação da gravidade, a força-peso dele é a mesma em todos os pontos. Como ela é a mesma em todos os pontos, ele tem uma trajetória parabólica. No caso do elétron, acontece aqui exatamente a mesma coisa. Como ele está sendo lançado numa região de campo elétrico homogêneo, significa que o elétron está numa trajetória de força homogênea. A força é a mesma em todos os pontos. Consequentemente, essa trajetória é uma parábola. O movimento, a aceleração está no sentido da força, como a gente já sabe, né? Que a força é igual a massa vezes a aceleração. Certo? Então, eu só tenho aceleração na direção vertical e não tem aceleração na direção horizontal, não tem força na direção horizontal. Então, o movimento horizontal é um movimento de velocidade constante e o movimento vertical é um movimento acelerado, onde na primeira parte da trajetória a aceleração está no sentido contrário à velocidade, ela diminui de valor. Quando chega no ponto máximo, a velocidade é zero e depois ele acelera outra vez para retornar a um ponto em cima da placa. Então é basicamente um problema de lançamento de projétil. Isso é, a componente inicial, vertical, inicial da velocidade é V0 vezes o seno deste ângulo aqui, certo? Que exatamente isso faz um triângulo retângulo. E a componente horizontal é V0 vezes cosseno do ângulo. Então aqui é V0 seno de 45 graus. E no caso a componente horizontal vai ser V0 cosseno de 45 graus. Mas 45 graus é um ângulo particular onde o seno e o cosseno têm o mesmo valor. Isso é a raiz de 2 sobre 2. Dessa forma, o nosso problema se torna o seguinte. Se a força é igual à força elétrica, que é a carga vezes o campo elétrico. Se a força é igual à massa vezes a aceleração, em módulo, a gente pode dizer que a carga do elétron vezes o campo elétrico, isso é a força elétrica, é igual à massa vezes a aceleração. Certo? Se eu conheço a aceleração, eu conheço o campo elétrico. Então, nosso problema parte em conhecer a aceleração do nosso problema. A gente conhece a velocidade inicial. Se a gente conhece a velocidade inicial, sabe a distância que ele vai bater, a gente tem condição de calcular a aceleração. Como? Primeiro a gente pega o movimento vertical. No movimento vertical, o tempo pelo qual ele leva para voltar a placa no movimento vertical é a velocidade final menos a velocidade inicial é igual a
a aceleração vezes o tempo. Ora, mas a velocidade final é igual à velocidade inicial, porque a desaceleração até chegar a zero e a aceleração até chegar a voltar ao lugar é simétrico. Então a velocidade final é igual à velocidade inicial, mas tem sentidos opostos. Então a gente sabe que o tempo de ida e volta é igual a 2 vezes a velocidade inicial na direção y dividido pela aceleração. Então a gente conhece o tempo para chegar até aqui. Bom, no movimento horizontal é um movimento de velocidade constante. Isso é a distância, o deslocamento que ele descreve do início ao fim da trajetória é a velocidade inicial na direção x vezes o tempo. Ora, se eu substituo esse tempo que eu achei em cima pelo embaixo, eu sei que o deslocamento é igual a 2 vezes a velocidade inicial na direção x vezes a velocidade inicial na direção y dividido pela aceleração. Se eu conheço as velocidades iniciais, se conheço o deslocamento, eu tenho condição de calcular a aceleração. Isso é, a minha aceleração vai ser 2 vezes a velocidade inicial na direção x, velocidade inicial na direção y, dividido pelo deslocamento. Certo? E aí essa expressão fica assim. 2 vezes a velocidade inicial, que é velocidade inicial, que é v0, vezes raiz de 2 sobre 2, vezes v0, vezes raiz de 2 sobre 2. Isso é da v0 ao quadrado, v0 vezes raiz de 2 sobre 2, que as duas componentes são idênticas, ao quadrado sobre a distância. Então, isso aqui ao quadrado dá meio, né? Raiz de 2 sobre 2 dá 2 quartos, então meio vezes 2 corta, então fica v0 ao quadrado sobre a distância, é a aceleração. Bem, então calculando a aceleração, a gente vai ter a seguinte conta. Dá 5 vezes 10 a 6 ao quadrado, que é a velocidade inicial ao quadrado, dividido por 4 vezes 10 a menos 2, que é 4 centímetros. Certo? Isso dá 6,25 vezes 10 a 14 metros por segundo quadrado. É a aceleração sofrida pelo elétron. Então, essa aceleração, com a aceleração a gente pode calcular o campo elétrico, né? Como é que a gente calcularia o campo elétrico? O campo elétrico seria igual, através dessa expressão aqui, a massa do elétron vezes a aceleração dividido pela carga do elétron. E essa conta fica 9,1 vezes 10 a menos 31, que é a massa do elétron, vezes 6,5 vezes 10 a 14, que é a aceleração, dividido pela carga do elétron, 1,6 vezes 10 a menos 19. 10 a menos 31, 10 a menos 19 dá 10 a menos 12, 10 a 14 dá 10 a 2. Aí essa conta dá 35 vezes 10 a 2, ou 3,5 vezes 10 a 3 newtons por coulomb, do jeito que está aqui. Esse, então, é o nosso o campo elétrico das duas placas, certo? Então vamos lá, o item B. O item B, o que ele está perguntando, qual é o mínimo valor possível para o espaçamento entre as placas. O problema é que se a placa estiver abaixo deste ponto aqui, o elétron vai bater na placa de cima antes de descer. Então essa placa tem que, para ele ter essa trajetória desenhada, como está aqui, essa placa tem que estar acima deste ponto, que é o ponto que a gente chama de altura máxima, certo? Então no item B, a altura máxima é razoavelmente simples de calcular usando o Torricelli. Então, Torricelli, a velocidade final é zero, a velocidade inicial é o v0y, certo? Então v final ao quadrado menos v inicial ao quadrado é igual a 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento, certo? Ora, o v final é zero, o v inicial é v0 seno de 45, que é a raiz de 2 sobre 2 ao quadrado, então dá v0 ao quadrado sobre 2. E a aceleração é negativa, por isso fica menos, em módulo o nosso y, que é o y, no caso a gente está calculando o y máximo, certo? Que é o deslocamento máximo, vai dar v0 ao quadrado sobre 2, né? Que é aqui dividido por 2, que é este 2 aqui, então dividido por 4 vezes a aceleração.
E essa conta fica V0 ao quadrado, que é 5 vezes 10 a 6 ao quadrado, dividido por 4 vezes a aceleração, que é o que a gente calculou aqui, que dá 6,25 vezes 10 a 14. 10 a 12 em cima, 10 a 14 embaixo, então dá 10 a menos 2. 5 ao quadrado dividido por 4 dá 6,25, 6,25 dá 1. Então 1 vezes 10 a menos 2 metros, isso é 1 centímetro. Então, para que o elétron tenha a trajetória do desenho, a distância entre as placas tem que ser maior que 1 centímetro, senão ele bate na placa de cima. É isso.